Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa 12ª aula do 2º ano do ensino médio. Nós vamos estar aí continuando na correção das nossas atividades. Agora nós vamos passar para a atividade número 5. Acompanha com a gente aí, por favor. Questão número 5, observe a figura. Então nós temos uma função decrescente, certo? Ela é uma função do tipo exponencial, que nós vamos estar vendo aí. E o que nós temos é o seguinte. Nesta figura está representado o gráfico da função f de x igual a b elevado a x. O b ele é positivo. Beleza. O b ele é positivo. Com base nessas informações, se f de 1 mais f de menos 1 é igual a 10 terços, o valor de b é quanto? Então, vamos aí para a nossa solução. Organizar a nossa solução. Lembrando que você já deve ter visto aí no mural que eu coloquei a nossa primeira atividade avaliativa. A primeira atividade avaliativa é enviar as atividades do PET 1. Certo? Do PET 1 não, as atividades da primeira semana do PET 1, é só essa. Se você já fez outras, não precisa mandar, é só da primeira semana, tá bom? E está valendo, se eu não me engano, para o dia 2, até o dia 2 de abril para você poder enviar. Então, o que nós temos nesse exercício aí? Nós temos o seguinte, f de 1. f de 1 vai ser igual a, no lugar do 1, eu vou substituir por no lugar do x, eu vou substituir por 1. Então, vai ser b elevado a 1. Isso vai ser igual a b. Próxima informação, f de menos 1. f de menos 1 vai ser igual a b. Vamos melhorar aqui um pouquinho. b elevado a menos 1. Expoente negativo, inverte a base e troca o sinal do expoente. Vai ficar 1 sobre b elevado a 1, que vai dar 1 sobre b. Essas informações do f de 1 e do f de menos 1, eu precisava calcular, porque a soma delas vai dar 10 terços. Então, com base nessas informações, nós sabemos que f de... Vamos aproveitar aqui, usar os nossos recursos que nós temos. Vamos voltar para a camada aqui do exercício e vamos copiar essa parte. Nós sabemos que f de 1 mais f de menos 1 é igual a 10 terços. Então, nós vamos usar essa informação aqui. Ora, se nós sabemos que é igual a 10 terços, isso significa o quê? Significa que, no lugar de f de 1, eu vou substituir o valor do b. Então, vamos trocar aqui as cores. No lugar do f de 1, eu vou substituir o valor do b. No lugar de f de menos 1, eu vou substituir o valor do 1 sobre b. Então, é isso aí que nós vamos fazer. Continuando a nossa atividade, nós vamos ter f de 1, b. Então, vai ser b mais f de menos 1, 1 sobre b. 1 sobre b igual a 10 sobre 3. Beleza. Vamos passar aqui para baixo. Isso significa que, se eu multiplicar, como o b é positivo, e não tem nenhuma restrição aqui para o b, ou seja, ele está falando que ele é maior do que zero, ou seja, nós podemos multiplicar tudo por b. Quando a gente multiplica tudo por b, esse b aqui vai sumir. E aqui vai ficar multiplicado por b e aqui também. Nós também podemos multiplicar por 3. Se a gente multiplicar por 3, aqui vai simplificar. E aqui vai ficar multiplicado por 3 e aqui vai ficar multiplicado por 3. Então, na verdade, o que eu vou fazer vai ser multiplicar todo mundo por 3b. Multiplicando todo mundo por 3b, vai ficar 3b que multiplica b,
3b ao quadrado, mais 3b vezes 1, 3b. Só que o 3b vai simplificar com esse b aqui, então vai dar 3. Igual a 3b que multiplica 10, vai ficar 10 vezes 3b. Só que o 3 aqui, ó, vai simplificar com 3. Então, vai ficar só o b que multiplica o 10. Então, vai ficar 10b. 10b. Conferindo, multipliquei por 3b, 3b ao quadrado, multipliquei por 3b, cortou b com b, ficou só 3. Multiplicou por 3b, cortou 3 com 3, ficou só b vezes 10, 10b. Reescrevendo essa equação aqui com a cara da equação do segundo grau, 3b ao quadrado menos 10b mais 3 igual a 0. Agora, o que nós temos aqui? Uma equação do segundo grau. Vamos aplicar a fórmula para resolvê-la. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, vamos levá-la aqui para baixo. Ctrl C, Ctrl V, copiamos o nosso pedaço, vamos levar nossa equação aqui para baixo. E agora, o nosso problema se resume a resolver a equação do segundo grau. Como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? Identifica os coeficientes. O A vale 3. O A é igual a 3. O B é igual a menos 10, não pode esquecer do sinal. E o C é igual a 3. Beleza. Vamos calcular o valor do delta. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual a... Valor do b ao quadrado é negativo, então, entre parênteses, menos 10, entre parênteses, ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 3. Nós vamos ter o valor do delta igual a... Menos 10 entre parênteses ao quadrado é 10 vezes 10, que vai dar 100. Menos vezes mais, menos. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 para 100, isso vai dar delta igual a 64. 64 é um valor maior do que zero, valor positivo. Significa que nós vamos achar dois valores. Cuidado numa questão aberta, por exemplo, no PISM, quando você vai resolver uma equação que não está em x, às vezes o aluno, nessa segunda parte, ele começa a colocar x igual a menos b. Na verdade, é b, que a nossa equação está toda em b, é igual a... Aí você não vai confundir, né? Esse b aqui, que é a nossa incógnita que nós queremos utilizar, com o b, que são os coeficientes a, b e c. Aqui talvez o melhor seria colocar os coeficientes com a letra maiúscula. Mas vamos lá, a gente não vai fazer essa confusão, não. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Isso vai ser igual ao seguinte. B, então, vai ser igual a menos o valor do b. O b é menos 10, então, menos 10, vamos chegar para cá, menos 10, mais ou menos raiz quadrada de 64, 8. 8 vezes 8, 64, sobre 2 vezes o A. O A vale quanto mesmo? O A vale 3.
Então, aqui nós vamos ter que b vai ser igual a menos 10, troca o sinal, 10 mais ou menos 8 sobre 6. Daí, nós vamos ter origem a dois valores para o b. b é uma linha, ou b1 e b2, vai ser 10 menos 8 sobre 6. 10 menos 8 dá 2. 2 sextos, dá para simplificar tudo por 2. Isso dá 1 terço. E b, duas linhas, ou b2, vai ser 10 mais 8 sobre 6. O que vai dar 18 sobre 6. O que vai dar 9 sobre 3. 18 dividido por 6, podia ter simplificado aqui direto, né? Podia ter colocado aqui direto o 3. Bacana. Aí, nós vamos analisar a nossa resposta. Nós temos que b vale 1 terço e nós temos que b vale 3. Nós achamos as duas respostas. E aí, as duas estão válidas? Não. A função exponencial, para que ela seja decrescente, o b, que é esse cara aqui, que é a base dela, vamos aumentar esse zoom aqui, o b tem que estar entre 0, ou seja, ele tem que ser maior do que 0, e 1. Caso contrário, se o b for maior do que 1, essa função vai ser uma função crescente, ela vai só aumentando. Porque se a base for maior do que 1, a gente vai aumentando os expoentes aqui, ó, as potências só vão ficando cada vez maiores. Quando você tem uma fração e vai aumentando os valores para x, você vai vendo que os valores vão diminuindo. Por exemplo, vamos fazer uma continha aqui, ó. Vamos fazer com meio, tá bom? Ó, meio elevado a 1, entre parênteses. Dá 1. Dá meio. Desculpa. Então, dá meio. Repete a base e só tira o expoente aqui. Meio. Se fosse meio elevado a 2, isso é meio vezes meio, que vai dar 1 quarto. Meio é a mesma coisa que 0,5. 1 quarto é a mesma coisa que 0,25. Já diminuiu. O expoente aumentou, mas o resultado diminuiu. Se fosse meio elevado a 1 terço, isso daria 1 oitavo. Isso já vai dar 0,125. Certo? E aí, ó, nós vamos aumentando o valor para x e o resultado do y vai só diminuindo. Meio, 0,25, 0,125. Então, para garantir que a função seja uma função decrescente, nós precisamos ter a base entre 0 e 1. Caso contrário, a função seria uma função crescente. Então, apesar de encontrarmos as duas respostas, nós temos que vai ser letra D, 1 terço. Ok? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Lembrando mais uma vez que nós já temos atividade marcada, que é o visto do caderno das atividades da primeira semana. Okay? Lá também tem um videozinho explicando como que você vai postar esse material. Você vai bater as fotos do seu caderno e você vai anexar essas fotos. Quando você vê que está tudo certo, você vai encaminhar isso aí para mim e aí eu vou resolver e já te devolvo a sua nota rapidinho. Combinado? Tudo de bom, até o nosso próximo encontro.